Bom dia, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem? Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Por favor, respondam pelo I am. Ok, perfeito. Bom dia, então. Meu nome é Tânia. Eu estou aqui do lado do Alberto para a gente começar o nosso treinamento de hoje. Esse treinamento já está sendo gravado, já começamos a gravar e depois vai ser disponibilizado para vocês pelo website e também pelo Skype, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês e hoje vai ser um treinamento um pouquinho diferente. A gente quer fazer uma coisa mais assim que envolva um pouco mais. Então, por favor, direcione as suas perguntas pela caixinha ali de perguntas, né, pelo I am. O que eu não souber responder, eu peço para o Ricardo me ajudar. Ou então, no final, a gente vai abrir o microfone e a gente pede só que cada um faça as suas perguntas direto para o Alberto. Acho que funciona melhor do que eu ficar lendo as perguntas para vocês. Tá bom? Muito obrigado de novo. Vou passar a palavra então para o Alberto. Bom dia, meu nome é Alberto, como todo mundo sabe, Alberto Asquidamini. Eu treino Forex desde 2014 e eu e meu sócio nós fizemos esse sistema. Nós estávamos cansados de ter vários problemas de trades e ficar a noite toda acordado. Então, nós criamos um sistema muito fácil de trade Forex. Na verdade, o Forex é muito fácil de trade, só que como tem várias coisas que envolvem os trades, eu vou começar as coisas bem simples, que são, vou começar a passar para o próximo slide. Esse slide você já deve ter visto, não é? Pessoas normalmente não sabem que o Forex tem meses que são melhores para trade e meses que são piores para trade. O que acontece? As pessoas começam a fazer os trades, o pior mês é agosto, certo? Então, esse ano foi um pouquinho diferente. Junho e julho não estavam vermelhos, assim, estavam mais para amarelo, estavam bons os trades, estavam bom para trade. Na verdade, o GBP estava bom para trade, porque teve todos esses troca do GBP se separando da Europa. Então, foi bom para trade. Agosto foi horrível para trade, certo? E agora vão começar os melhores meses para trade Forex, são esses aqui. Depois aí em dezembro vai começar a ficar um pouco ruim. Às vezes é difícil de saber, mas normalmente é isso que acontece. Então, dezembro vai ficar não tão bom assim. Aí janeiro, começo de janeiro, os trades começam a voltar e aí começa a melhorar. E aí você sabe aí exatamente quando, na verdade, operar. Se você opera, um exemplo, se você opera, vamos dizer, botar bem pequeno, 2 mini lotes cada vez que entra num trade. Então, quando começar a entrar nessa época aqui, ó, eu aconselho a colocar metade do valor. Em vez de colocar 2 mil lotes, colocar um. Se você vê que os trades não são tão bons assim, você pode diminuir o valor dos lotes, se você não quer parar de trade. Então, eu faço isso. Eu coloco menos lotes quando os meses não estão tão bons. E coloco muito mais lotes quando os meses estão bons, quando as coisas começam a melhorar. Então, aqui você pode ler aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, mas você tem que saber isso. Isso é uma coisa importante. Exatamente o mês que você vai operar, o que está acontecendo nesse mês. Né? Então, aqui explica direitinho por que acontece isso. Esse aqui também é muito importante também. A gente fez
Eu acho que nem está no website ainda, vou pedir para o IT Guy para colocar no website. Os melhores horários para Trade Forex. A gente colocou o horário do Brasil com o horário de verão e o horário que está agora no Brasil em relação. A gente mora aqui na Flórida, tem o New York Time, então é o East Time. É por isso que todos os times no dashboard estão em East Time. Normalmente a gente baseia no horário de Nova York. Então a gente tem a diferença de 1 hora agora no Brasil, certo? Vocês estão 1 hora adiantados. Então, se você não sabe isso aqui, fica difícil de trade forex. E cada plataforma, cada broker tem um horário diferente. Então, se eu estiver conversando com alguém aí do Brasil e usa uma plataforma que é GMT plus 2, você tem um horário completamente diferente. Eu uso uma plataforma que normalmente eu ensino as pessoas, a plataforma que eu uso é East Time. Então, o seu horário é 8 e o meu horário é 1. Aí, se eu não sei qual é essa plataforma, eu não sei que plataforma você está usando, certo? Algumas plataformas estão GMT, você tem que saber qual a sua plataforma, o horário dela. Como é que a gente faz isso? Você abre a plataforma quando o market estiver aberto. Abre a plataforma no horário, na 1 hora, o time frame de 1 hora. Aí você coloca o mouse exatamente na última barra, a última candle, que você usa candles, né? Eu uso barras, mas bota no último candle, e aí você vai olhar no seu computador o horário que é o seu computador. Aí você vai saber exatamente o horário da sua plataforma. Se você colocar o horário na barra e apontar, por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui. Né? Ok? Então, vai ser Eastern Time se o seu horário for 3 da manhã. Ou então, se for 8, não é? O seu horário vai ser o horário do Brasil 2. Não é? Então, você tem que saber exatamente a sua plataforma. Também aqui, isso também mostra bem os melhores horários para Trade Forex. O que acontece? Entre as 4 da manhã do East Time até as 11 da manhã, East Time, quase meio-dia, 11 horas, né? É o melhor horário para Trade Forex. Por quê? Porque os 3 markets estão juntos. O Euro Market, o London Market e o US Market. Às vezes começa a ficar bom aqui. O que acontece quando você entra no trade aqui e os 2 markets estão juntos às 4 da manhã, muda muita coisa. Porque normalmente as notícias do London Market é às 4h30. Então, você tem que ficar esperto aqui quando tem news do London Market e você entra no trade aqui. Eu aconselho você vende a metade do trade e bota break-even stops, porque quando chega aqui as coisas mudam. Então, assim, a melhor hora de operar é entre as 4 da manhã e as 11. Não quer dizer que vão ter trades nessa parte aqui, e não quer dizer que vão ter trades nessa parte aqui. Você tem que ser coerente, tem que saber o que está fazendo. Então, aqui é o melhor horário. Depois aqui entra numa fase de, quando abre o mercado americano, às 8 da manhã, no horário do New York Time, às vezes o mercado ele está indo para um lado e volta. Eles começam a tirar o dinheiro dos trades e depois ele começa a aquecer de novo, indo na mesma direção que você está trading. Então, entre esse horário aqui e aqui, o European Market e o London Market estão fechados. Então, as transações ficam mais devagar nessa parte aqui. Isso você tem que saber isso. Certo? Você não vai entrar num trade aqui, senão vai te dar no final, não é? A não ser que tenha alguma news que move, às vezes aqui no US a gente tem news nesses horários bem diferentes que normalmente a gente tem. Esse market aqui é um market bem difícil de trade. O Australian Market, Japanese Market, inclui o New Zealand, são os 3 currencies abertas nesse tempo aqui. Ele é difícil porque, na verdade, ele tem 10% da força que esse market tem aqui.
Esse market aqui, vamos dizer, ele tem 100% de força, e esse aqui só tem 10%. Então, só 10% desse aqui. Então, é muito mais difícil de trade, porque quando entra um news, isso começa a andar para um lado, e aí, quando você entra no trade, ele já está jogando para o outro. Você ficar muito negativo para depois ficar positivo, ou então não vai ficar nunca mais positivo. Então, é bem difícil trade esse market aqui. Né? Você vai ganhar dinheiro nesse market aqui quando acontecer um evento que ele vai mover 80, 90 pips. E se ele não mover tudo isso, ele vai mover 20, 30, e você vai entrar no trade e vai fazer alguns pips só. Então, tudo isso que eu estou falando a respeito desses horários e tudo, isso é relacionado com o meu sistema. O meu sistema, eu não estou procurando meia dúzia de pips. Eu estou procurando 30, 40, 50, 60, 80, 100 pips, 150, 200 pips. Eu não estou procurando meia dúzia. Se você está procurando meia dúzia de pips, você pode fazer de outras maneiras o trade. Você pode usar o dashboard de outras maneiras. Não é só essa maneira que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é uma maneira segura de fazer os trades e de não trabalhar muito na frente do computador, de não ficar só em função do computador, esperando alguma coisa acontecer. Então, a gente inventou esse sistema para isso, para poder ter uma vida depois do Forex. Se você for mergulhar no Forex mesmo, se ficar na frente do computador, você não tem mais vida, você vai virar 24 horas na frente do computador e não fazer mais nada. Né? Então, por isso que o meu sistema foi criado. Certo? Então, o sistema é baseado em várias coisas, como vocês já viram. Os melhores meses, os melhores horários. É baseado em 8 regras. Essas regras, para entrar nos trades, são baseadas no dashboard, certo? Essas regras eu trabalhei muito para chegar nessas regras. Eu tenho, primeiro momento, 3.000 horas de... eu gravei o market por 3.000 horas. Depois eu gravei o market por mais 3.000 horas para exatamente chegar no ponto de... Então, tenho 6.000 horas de trabalho só gravando, e depois uma quantidade de horas absurdo para analisar o que o market faz e quando que ele faz, o horário que ele faz. Então, a gente chegou a essas 8 regras. Então, eu gostaria que vocês imprimissem essas regras, tivessem essas regras junto com você todo o tempo quando você for fazer os trades. Essas regras estão no website, bem como as horas de melhor operar o mercado. E algumas pessoas estão me perguntando aqui, então, por favor, imprimam os dois. A gente aqui tem em casa, dentro de uma coisa de plástico para poder proteger, e está sempre em cima da mesa do Alberto. As pessoas perguntam, mas como é que faz com essas regras? Essas regras você vai dormir, leva elas junto, vai para o banho, leva elas junto, vai no banheiro, leva elas junto, vai passear, leva elas junto sempre, porque elas são essenciais para fazer os trades, certo? Então, não é brincadeira, são simples. Eu vou ler aqui rapidinho, não tem que interpretar muita coisa. A primeira regra, você já sabe, não trade no mercado asiático, porque se você não tem experiência. Na verdade, o que acontece com os traders, eles ganham no mercado europeu e perdem no mercado asiático. Então, qual é a moral de fazer trade, então? Né? Então, por que não só trade no mercado europeu e não... eu vou baixando no volume aqui, porque está fazendo muito barulho. Você consegue me ouvir ainda? Você pode mandar uma mensagem lá, Ian, por favor? Sim, ok. Bom, então as pessoas tentam fazer porque é muito fácil para a gente que mora no West Coast. O horário é bom no mercado asiático, porque daí é de dia. Aí você está tranquilo de dia. O horário ruim de fazer os trades são de noite, porque tem que acordar de madrugada. Então fica mais difícil quem tem um trabalho, então tem que acordar 8 da manhã para ir trabalhar, então isso fica complicado. Então a pessoa pega e está na frente do computador, antes da janta, pega e começa a fazer trade no mercado asiático. Então
na verdade, é um erro, porque o mercado asiático ele só vai mover uma vez bem a cada 15 dias. Então você vai ter 2 trades. Você tem uma chance de 90% das vezes perder dinheiro no mercado asiático, porque ele não vai evoluir. Como eu disse, né, a não ser que você está procurando 2, 3, 4, 5 pips. O problema é que 2, 3, 4, 5 pips, para ganhar dinheiro, vai ter que botar 3, 4, 5 standard lots. O risco é muito grande. Você vai colocar um stop loss de 15, 20 pips, ou 15 pips. Se colocar 5 standard lots e ele voltar 15 pips com 5 standard lots, arromba a conta. Então, eu aconselho deixar de lado esse market. Se você mesmo quer trade esse market, para master esse market, você vai ter que paper trade ele, demo trade, até entender ele, realmente entender o market. Então, regra número 2, não entre em trades se o mercado das duas moedas do par estão fechados. Isso quer dizer... Sim. Então, isso quer dizer que se as duas moedas estão fechadas, você não vai entrar num trade com a Australian e o New Zealand, certo? Australia / New Zealand, para entrar num trade às 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, porque os dois marcos estão fechados. Então, você vai ter que procurar um driver, certo? O driver vai ser a currency que o market está aberto. Então, na regra número 3, a gente colocou a moeda que está liderando é o driver, certo? O mercado terá menos 7 ou mais 7, não importa se ele é menos negativo ou positivo. O mercado relacionado com essa moeda tem que estar aberto para considerar ele como um driver. Segura só um pouquinho, pessoal, aí. Ok. Então, o mercado tem que estar aberto para você entrar nesse trade. Vamos dizer assim, que às 4 da manhã você recebe uma mensagem no telefone dizendo que o euro está fraco. Certo? O euro é o driver. Aí, se você for colocar o euro com o japonês está fechado, não tem problema. Vamos dizer que o euro vai estar menos 7 e o japonês vai estar mais 7. Não importa. Quem é o driver é o euro. O japonês é só um passageiro. Ele tem mais 7, ótimo, perfeito. É o perfect trade. Então você escolheu exatamente a moeda para entrar no trade, certo? Se você recebeu uma mensagem dizendo que é o Swiss franc, o horário vamos dizer assim, não precisa ser 4 da manhã, mas pode ser às 2 da manhã, está aberto o mercado ainda, começou a abrir o mercado dos europeus também, ele é o driver, Swiss franc, ou então o GBP também é o driver, certo? Então, para considerar um trade, a entrada de um trade, a moeda que você escolher deverá ter rompido suporte e resistência. Aí depois eu vou explicar no dashboard, tem os rompimentos de suporte e resistência, que são os intraday suporte e resistência. Eu vou explicar mais adiante. Para considerar um trade, o par de moeda que você escolher deve estar acompanhando a tendência. Nós sempre fazemos os trades com o trend. Se você quer ganhar dinheiro no Forex, tem que ser com o trend. Porque quando você entra contra o trend, ele fica volátil demais, porque, vamos dizer assim, que o market está indo para cima no GBP com o US dollar e daqui a pouco dá uma news, uma coisa está jogando para baixo e a tendência é para cima, então os bancos que estão indo para cima, eles não querem tirar o dinheiro, eles estão indo para cima. E os bancos que não entraram no trade ainda, entram para jogar para baixo. Então é uma briga entre os bancos. Então é uma indecisão muito grande entre quem está vendendo e quem está comprando. Então por isso que ele fica volátil. Você entra num trade e você fica 30, 40 pips negativo, não importa o lado que você entre, para cima ou para baixo. Então indo pela tendência é a melhor opção de fazer os trades com Forex.
Então, aqui a gente diz nos Estados Unidos, the trend is your friend. Então, a tendência é sua amiga. Né? Então, você entra com a tendência. Essa aqui é uma parte que depois eu vou explicar aqui. Verifica a distância em pips entre o intraday support resistance, mostrando no dashboard até o próximo support resistance. Você tem que saber sempre o suporte e resistência da próxima parada que a entrada que você fez, até onde esse trade vai chegar. Então, a gente tem que estar sempre de olho aonde tem o suporte e resistência do H4, do D1. Eu nem coloquei aqui o W1 e até no mês, porque às vezes você entra num trade olhando uns 15 minutos, 5 minutos, e aí tem um suporte, uma resistência no W1 em 5 pips longe daquilo ali. E não vai andar, não vai subir, ele vai bater ali e vai voltar. Não tem como em 5 minutos movimentar acima de uma resistência ou de um suporte do W1 ou do D1, ou do H4 às vezes. Então, se estende um pouco mais no 6, que o pessoal tem um pouco de dúvida, né? Ah, tá. Eu não vou me estender aqui, eu vou me estender, eu tenho o slide certo para isso aí, vários slides para mostrar exatamente o que é o H4 e o D1, não é? No intraday, para saber essa distância. Okay. Então, assim que você receber os alertas, sinais do seu e-mail, consulte o dashboard para confirmar o driver, certo? Então, você vai ver o driver tem que ser mais 7 ou menos 7. E aqui, claro, você tem que saber as notícias. Você tem que ter todos os domingos eu imprimo as notícias. Eu tenho que saber quando as notícias vão sair. Então, o que eu faço? Eu vou no Forex Factory e eu elimino as notícias em branco ou então em amarelo. Eu só quero as notícias em laranja e vermelho. Aquelas são as importantes. Você tem que saber as notícias. Se você não souber as notícias, você não consegue trade Forex. Nós incorporamos essa ferramenta nova no dashboard. Fazem 6 anos que a gente não modifica nada no dashboard. Nós modificamos isso aqui faz alguns meses. Acho que faz um mês só. Faz um mês, Então, isso aqui é o seguinte. Aqui eu só coloquei aqui o GBP só para um exemplo. Você tem a gente chama de efeito dominó. Em inglês, domino effect. O que acontece no domino effect é o seguinte. Você recebe o alerta que tem 7. Aí você vai no dashboard. O dashboard mostra 7. Então a gente... você sabe que o GBP está forte. Mas se ele não tiver o preço na cor roxa, ele não tem uma estabilidade dessa força. Isso quer dizer, ele está forte em algumas regiões do planeta. Algum país ele não está forte, se ele não tiver roxo. Quando todos os roxos apresentarem aqui, se você puxar qualquer chart de Forex, combinado com o GBP vai estar forte. Se ele só tiver 7 aqui, e vamos dizer assim que o GBP com o Swiss Franc não tiver roxo, alguns GBPs não vão estar muito forte em relação às outras moedas. Porque nós temos 180 moedas legais no planeta. Então, o nosso sistema calcula o GBP com 180 moedas. Então, essas moedas, elas são... as calculations que é feita, ele vai chegar à conclusão que se o GBP está forte no planeta inteiro contra todas as moedas, ele vai ficar roxo. Então, quando todos os roxos aparecerem aqui, é uma estabilidade no movimento. Certo? Toda vez que você vê isso, você tem uma certeza maior de que o movimento realmente vai mover o GBP para cima no preço. Ou seja, é mais uma confirmação de que aquele trade é bom. Isso, exatamente. Ou seja, vai primeiro ter o alerta, aí vai ver que o GBP o mercado está aberto, que vai estar com o número 7 e ainda por cima está todos eles com o roxinho. Ou seja, é mais uma confirmação para ter certeza do trade que está entrando. Certo. É isso? Boa explicação. É claro, claro. Então, vou passar aqui. O efeito dominó aqui,
Mais um slide para mostrar. Vamos dizer assim que o New Zealand tem 6, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. O New Zealand está com força 6, ele só tem 5 roxos. Certo? Primeira coisa, ele não tem 7, eu não vou entrar no trade. Mas ele tem só 5 com estabilidade. Certo? Então aqui tem o GBP também. Aqui o japonês tem 7, menos 7, está fraco, mas ele só tem 1 com estabilidade. Eu não vou entrar nesse trade aqui, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque eu quero ver esse roxo aqui, certo? Tem muitos clientes que entram já aqui, tá? E daí, claro, não é só baseado no dashboard que você vai entrar no trade. Você vai basear nos charts, você vai olhar qual é o suporte e resistência, você vai olhar se tem tendência, você vai olhar toda a outra parte. Mas isso aqui ainda é um alerta para você ver que, na verdade, não está lá muito bom. Né? Na verdade, aqui o New Zealand está um pouco melhor, porque tem mais roxinho, não tem 7. Mas está melhor do que o japonês, que tem 7, menos 7, mas só tem 1 roxo. Esse efeito dominó está bem explicado em português nas ferramentas ali, onde tem ferramentas em inglês e português, chamamos de tools, se você não traduzir a página, e você pode download isso e ler com cuidado e examinar. Se você assina o dashboard, quando está vendo o dashboard ao vivo, você pode entender melhor o que está acontecendo, né, baseando nessas cores. O dashboard é muito simples, parece complicado, tem tanta coisa aqui. Nós adicionamos um relógio para você saber que o dashboard está funcionando. Às vezes as pessoas me perguntam, o dashboard está todo branco, mas o relógio está funcionando. Se está todo branco, é porque ele fez um reset. O relógio está funcionando, é porque o dashboard nunca para. Certo? Ele sempre funciona, ele não para, ele não dá um glitch, nunca. O que pode acontecer, a internet pode dar problema. Por isso a gente tem um relógio. Se tiver um problema na internet, ou na próprio server nosso, um problema de internet, ou na sua casa mesmo, um problema de internet, o relógio vai ficar diferente do relógio do seu computador. Aí você vai desconfiar que tem algum problema. Então o relógio é muito importante. Nós temos 2 relógios, esse aqui só está mostrando um slide antigo. Nós temos o East Time, que é o horário aqui da Flórida, do New York Time. Temos outros relógios aqui do lado, com o horário do Brasil, o horário que tem hoje no Brasil. Então, o dashboard, ele mostra a parte de cima aqui, no Euromarket, ele mostra as moedas, a força das moedas. Ele mostra 28, são 28 pares de moeda. Se você contar, é o dobro, são 56, mas na verdade ele é duplicado. Em cada uma dos columns aqui, ele tem um a mais, então ele duplica as moedas. Então, aqui ele mostra suporte e resistência. No caso, esse aqui é o intraday suporte e resistência, que é as últimas 12 horas de trade. Então, ele mostra o efeito dominó, é claro. Ele mostra o preço da moeda, que está embaixo, ele está em roxo, né, mas é o preço da moeda que está agora. Se você abrir um chart da sua plataforma, o preço vai diferir um pouco, porque nós usamos o mesmo sinal que as plataformas de Forex usam, eSignal, nós temos mais outros 2, não me lembro o nome, mas eles power a nossa plataforma. Então, às vezes difere um pouquinho o preço, 1 ou 2 pips, depende, porque o nosso não tem spread. E a plataforma que vocês usam, a plataforma que a gente usa para fazer os trades, tem spread. Então, o nosso preço é um pouquinho diferente. Então, mas você tem uma ideia. A parte de cima aqui, ela é o preço que, vamos dizer, no caso, se ele está verde, ele cruzou a resistência. Vamos dizer aqui o Swiss franc com o japonês. Esses números do japonês são estranhos, porque o japonês tem 3 casas depois da vírgula. Vamos olhar um outro aqui que é mais fácil. Vamos ver o GBP com Canadian. Tá? Então, o GBP com Canadian está verde, porque ele cruzou a resistência. Ele cruzou 54 pips da resistência.
certo? Então, aqui o euro com o Canadian, ele está entre o suporte e a resistência, ele está branco, certo? Aqui, os números estranhos aqui do japonês eu não vou nem ler, porque eles são estranhos, 1030, não é isso? São 10 pips que cruzou, desconsidera as últimas duas casas, ele cruzou na resistência 10 pips, então. Que o GBP com o Swiss franc, ele cruzou 31 pips. Então, da resistência. E essa resistência, o suporte, como eu já falei, é o intraday suporte e resistência. Então, pela cor, você já sabe. Mas, assim, se você vê todo colorido, quer dizer que todos os GBPs cruzaram o suporte ou a resistência. Nós temos aqui no column GBP, é fácil de explicar, porque ele tem 6 GBPs estão do lado esquerdo e um GBP aqui está do lado direito, porque o euro está do lado esquerdo aqui. Então, o GBP está ganhando, ele está cruzando, no caso, quando está ganhando, ele está cruzando sempre a resistência, certo? Está indo para cima. Nesse caso aqui, o euro GBP está vermelho e está cruzando para baixo, porque, na verdade, o GBP está do lado direito, por isso que ele está vermelho. Se o GBP estivesse do lado esquerdo, estaria verde. Então, todo o sistema faz sentido. Se você examinar bem o sistema, ele faz sentido, completamente faz sentido. Alberto, antes de passar adiante, quem sabe explicar que a gente fica todo branco, o dashboard, o pessoal que é novo sempre se confunde de ver o dashboard branco às 5 da tarde. Sim. E à 1 da manhã. Certo, eu devo ter um slide para isso, mas já vou explicar agora. O dashboard tem 2 reset, certo? Ele realmente reset essa parte do meio toda aqui, ó. São todos esses números de suporte e resistência, certo? Vamos dizer, ele reset 5 da tarde, ele reset toda essa parte, mais a parte de baixo. Tudo fica zero. Realmente, essa parte aqui, ela fica zero, porque ele começa a marcar o suporte e resistência. Essa parte aqui, ele zera aos nossos olhos, porque a gente tem que ver isso zero para começar um começo. Na verdade, ele nunca zera atrás do programa. Então, mas você vai ver isso aqui tudo zero, e vai ver isso aqui tudo branco. E os zeros, aqui como o euro australiano está aqui, zero. Vai ficar tudo zero aqui, branco. Por que isso? Porque daí ele começa, quando o mar começa a mover, ele começa a mudar, começa a colorir. Quando ele colore, é porque se ele está verde, ele cruzou a resistência. Se tiver vermelho, ele cruzou o suporte. E aqui ao lado, ele mostra quantas currencies cruzaram o suporte ou a resistência. No caso aqui, o GBP, ele cruzou 7. 7 GBPs cruzaram o suporte ou a resistência. Então a gente pode ver aqui que estão todos coloridos. Quando não estão coloridos, vamos dizer aqui, vamos ver o New Zealand. O New Zealand tem -1, só tem um cruzou. Eu já sei, só olhando aqui, eu já sei que um cruzou só. Quem foi? Foi o GBP com o New Zealand. Não importa se ele cruzou para cima ou para baixo, ele vai marcar. Do lado direito aqui sempre os números são os números negativos. Quando ele cruza no caso o suporte, e no caso aqui os números positivos a resistência. Então, é fácil de ver isso. É muito simples de saber quando a currency cruzou. É só passa os olhos. Normalmente acontece os três durante a noite. Durante a noite a gente está dormindo, na verdade. Toca um alerta, vem na frente do computador, você olha, já sabe, pela cor já sabe o que está acontecendo. Quem está forte, quem está fraco. Você não precisa nem abrir um chart, você já sabe. GBP 7, tudo cruzou. Nossa, vai abrir os charts do GBP. Você vai olhar que eu tenho um sistema, nós temos um sistema que coloca todos os profiles, files e profiles juntos. Então você tem todos os GBPs armados na mesma tela. Você abre, só clica ali os GBPs, já sabe. Ah, tá, isso aqui cruzou, não cruzou. Aí você vai fazer a sua análise rápido. Demora 3 minutos para fazer a análise. Quando você tem tudo certo na mesma página e sabendo o que vai fazer. Então essa é a simplicidade do sistema. Aqui eu estou mostrando aqui, eu acabei de falar sobre isso, né, eu fui adiantado, né, mas aqui mostra, né, exatamente o breakout, quando ele break o suporte e resistência. Né? Então eu tenho 7 GBPs cruzaram
a resistência. Na verdade, não são 7 que cruzaram a resistência, são 6 que cruzaram a resistência. Um cruzou o suporte, mas ele marca como 7 cruzaram a resistência, como se o GBP sempre estivesse do lado esquerdo. Porque é SNR, então é suporte e resistência breakout. Exatamente. Em cada moeda. Por isso que mostra, ele cruzou ou o suporte ou a resistência ou os dois, dependendo da moeda. Que eu vou pedir para vocês estudarem aqui, ó, porque o japonês é diferente. O japonês, ele vai, quando o número está negativo no japonês menos 5, certo? Isso quer dizer que o japonês ele está perdendo das outras moedas. Então, normalmente quando ele está com menos 7, todos vão estar verde. Vão ficar verde porque ele está perdendo, porque ele está do lado direito. Se ele está perdendo, a moeda que está do lado esquerdo está indo para cima. E o japonês, na verdade, está perdendo em valor. Então, quando ele estiver com menos 7, não vai estar vermelho, porque o japonês está do lado direito, então vai estar tudo verde. Ao contrário do euro, o euro no mundo inteiro, nas 180 moedas legais, ele sempre é do lado esquerdo. Quando o euro estiver verde, o euro está indo para cima. Quando o euro estiver vermelho, ele está indo para baixo. Então o japonês é o oposto. Isso faz as pessoas ficarem pensando, né? Mas fica confuso. Mas na verdade o sistema ele mostra isso. Se você sabe como ele funciona, você exatamente vai pensar exatamente como o sistema está mostrando. Então fica muito fácil de saber. Como eu já mostrei aqui, o euro, ele mostra a força das moedas aqui na parte de cima. À 1 da manhã, você não vai olhar na parte de baixo. Você só vai olhar a parte de cima. Se você, à 1 da manhã em diante, do horário de Nova York, você vai olhar só a parte de cima. Você não quer saber o que está acontecendo embaixo. Quando 5 da tarde, você vai olhar só a parte de baixo. Você não vai olhar a parte de cima aqui. Você vai olhar toda essa parte de suporte e resistência e a parte de baixo às 5 da tarde. E quando... Vai muito rápido, né? Uma coisa aqui. Vou voltar de novo aqui para ficar bem esclarecido isso. Eu acho que o pessoal se confunde bastante com isso. O pessoal não sabe se olha em cima ou embaixo. 1 da manhã, em cima. 5 da tarde, embaixo. Do meio para baixo e da parte de baixo para cima, 1 da manhã. E aqui mostram exatamente os números que estão do lado da currency, é quanta força a moeda tem, o power que ela tem, certo? No caso aqui, nesse slide, o GBP está menos 7. Item 6, o Bruno está perguntando. Item 6, deve ser aquele das moedas, das Golden Rules. O item 6 já vou mostrar agora. É esse, né? Não sei. Vamos ver. É o próximo slide, eu acho que mostra. Eu acho que é. Então, aqui é a força da moeda, certo? Então, se vocês já sabem, isso aqui, quando você receber um alerta no seu e-mail, você vai receber falando que ele tá, a moeda, você vai receber o alarme somente quando a moeda chegar a menos 7 ou mais 7. Quando você receber um alerta, vai mostrar qual moeda que está fraca, qual moeda está forte, vai mostrar exatamente esses números que estão aqui. E aí você vai abrir os seus charts e vai olhar qual que eu vou trade. É muito fácil, daí eu pego o GBP menos 7, eu quero o trade do GBP, eu não quero o trade o Austrália, não quero o trade o Swiss franc ou o japonês. Eu quero pegar o GBP e colocar ele menos 7, eu quero botar ele com Canadian, quero botar com japonês, eu quero botar mínimo com Austrália. Eu não vou procurar botar o japonês, o GBP com o US dólar, os dois são negativos, os dois estão fracos. Não é? Mesma coisa então no Asian Market, só que daí às 5 da tarde eu vou olhar embaixo para ver o power da moeda embaixo. Exatamente. O que acontece que eu estou falando em cima da 1 da manhã em diante, isso aqui é 5 da tarde, só pelo exemplo. Não é? Esse é o slide 6, o item 6 das Golden Rules? Acho que é. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, esse aqui é algo que a maioria das pessoas me perguntam. Então, esse aqui tem vários slides a respeito. Achei só 2, agora eu botei mais. Olha só. Esse retângulo que eu coloquei aqui é exatamente o intraday, certo? Suporte e resistência. O que o intraday é?
é o que essa moeda fez nas últimas 12 horas, contando da hora que o meu sistema reset. Vamos pensar assim que essa barra aqui, essa barra vermelha aqui, é 1 da manhã, certo? O meu sistema, ele automaticamente muda... 2 horas no Brasil. 2 horas no Brasil. Automaticamente o meu sistema, ele puxa 12 horas, certo? E mostra no dashboard qual é o máximo que essa moeda chegou nas últimas 12 horas e o mínimo. E esse número que está aqui vai estar exatamente lá no dashboard. 1.1214, 1.1176, vai mostrar no dashboard, suporte e resistência. Quando ele quebra esse suporte e resistência, ele vai marcar naquele quadradinho do lado do dashboard, está escrito Support and Resistance Breakout. Ele vai marcar dizendo, vamos dizer que isso aqui é o euro e o US dólar, ele vai dizer assim que um cruzou o suporte e resistência. Certo? Ou então, se tiver mais euros cruzando, ele vai marcar 2, 3, 4. Então, esse aqui é o intraday. É as últimas 12 horas de trade, começando a marcar da 1 da manhã. É isso, então, esse intraday é também o que o dashboard faz automaticamente? Exatamente, exatamente. É o que o dashboard faz exatamente isso. Esse aqui é um intraday. Tem linhas amarelas aqui, ó, exatamente para a gente ficar diferente, diferenciado, certo? Então, isso aqui é o intraday do Asian Market. Ele está menor aqui porque essa currency foi para cima e veio para cá, então não é o que ela fez as últimas 12 horas. Então, imagina que esse 00 aqui é o horário dessa plataforma aqui, no caso, que foi tirar esse slide, 5 da tarde, 6 da tarde do Brasil. Quando o sistema zera 5 da tarde do New York Time, ele vai, mesma coisa que ele faz no European Market, ele volta para cá, ele mede quanto que a currency foi high e quanto ela foi low. E ele vai mostrar no dashboard esses números aqui, 1.1202 e 1.1164. Então é a projeção de pips que é a diferença entre o suporte e resistência. Exatamente. É o que essa currency fez nas últimas 12 horas. Vamos dizer assim, ó, se ela só fez isso nas últimas 12 horas, eu não quero entrar em nenhum trade se ela ficar fazendo nada aqui também. Eu não posso entrar num trade aqui indo para cá, ou indo aqui, depois voltando. Eu não quero trade no range. Não sei como é que é em português range, mas nesse meio. Nesse meio aqui, eu não quero que ela trade nesse meio, eu quero que ela break out. Se ela break out, aí eu vou pensar em trade dela, certo? Numa das regras ali, ó, que é a regra número 4, eu não tenho ela em português aqui, mas eu vou tentar traduzir aqui. Para considerar um trade, você tem que ter 5 breakouts. Então, pode assim, se você, o euro, você recebeu o número mais 7 no euro, certo? No power. E aí, você quer entrar nesse trade, você tem que, essa regra número 4, você tem que considerar, porque você tem 5 desses euros tem que cruzar aqui. Você tem que... Ou seja, o euro tem que cruzar essa linha com outras 5 moedas. Com outras 5 moedas, euro com Canadian, euro com New Zealand, euro com Austrália, euro com Swiss francs. Se montar 5, eles são candidatos a entrar no trade. Então... Desculpa, pessoal, o Alberto está saindo uma gripe. Eu botei o microfone no mute. Bom, então isso aqui é importante você saber isso. Então vou passar para outro slide aqui. E esse rompimento geralmente acontece na abertura do mercado de Londres? Não, ele vai abrir, vai ficar como aqui, ó, vamos dizer assim, ó. Esse aqui eu estou mostrando, vou botar o de Londres aqui, para estar falando de Londres. Aqui é o de Londres, certo? Que é 1 da manhã. Então o que ele fez? Ele ficou enrolando aqui, ó, demorou para subir aqui. Isso aqui é, não sei, 15 minutos. Okay? Vamos dizer, o meu sistema, ele resetou aqui e ficou enrolando. Então, vamos dizer, 15, 30, 45, aí ele cruzou 45, 1 hora, aí depois de 1 hora ele voltou, aí depois ele cruzou mesmo, certo?
Isso aqui é uma base, não é, você não, vamos dizer, não pode entrar no trade baseado em suporte e resistência. Vamos botar assim, ó. Todo o market, todo o Forex market, e stock market também, mas nós estamos falando do Forex market, todo o Forex market é baseado numa coisa somente numa, suporte e resistência, certo? Mas, se você trade suporte e resistência, você vai perder, porque você não sabe o que eles estão querendo fazer, porque os bancos, como eles colocam milhões de dólares no trade, eles é que movem o market. A gente só segue o que eles estão fazendo. O meu sistema exatamente ele segue exatamente o que o banco está fazendo. Quando o banco faz, o meu sistema já marca. Então, se você não usa o meu sistema, e você, não, se suporte e resistência vai entrar no trade. Se fizer isso, perde. Se suporte e resistência funcionasse, certo? E a gente não é banco, então a gente vai entrar nos trades, vai ter tipo assim, 50% das vezes, ou 60% das vezes você vai errar. Porque você não sabe quem está forte e quem está fraco. Certo? Então, isso aqui é uma base para você entrar numa currency, vamos dizer, esse euro, eu vou entrar nesse euro dólar se o euro no mundo inteiro ficar forte. Eu não vou entrar no euro e dólar porque o euro e dólar moveu, certo? Porque se os bancos fazem isso, às vezes eles só movem o euro e dólar um pouco. E se você entra no trade, ele pode voltar. Então, meu sistema é baseado num grupo de currencies que movem. Só que o meu grupo é grande, o meu grupo é o grupo de todos os euros baseado no planeta, quando ele move. E aí, eu tô pensando, sim, o euro está realmente forte. E se você, quando receber o sinal de 7 ou menos 7, você vai examinar a currency, você pode puxar qualquer chart no mundo inteiro, ele vai estar, se mostrar que o euro está forte, ele vai estar forte com o Mexican peso, vai estar forte com o Korean money, com o real do Brasil, vai estar forte com a Austrália, com o Caribe, com todas elas. Então isso é baseado no sistema. Então isso aqui é uma base também que você tem quando, para entrar no trade, você tem que ter 5 para entrar no trade. No mínimo 5. Eu sei que tem clientes meus que entram com 3, com 4, eles escolhem aquele que passou. Mas isso aí é um sistema mais... Você pode usar o meu sistema mais avançado. O que eu ensino aqui exatamente é o básico para você não se arrebentar no Forex. Porque é muito fácil arrebentar no Forex. Perder dinheiro. Quando você tem uma base, uma hora que você está 6 meses, 8 meses, 9 meses fazendo o meu sistema, usando, recebendo sinais, você vai ver coisas que você não vê hoje. E eu não vou explicar isso, porque senão confunde as pessoas, fazem com que elas comecem a ver coisas que não, na verdade não existem, começam a entrar em trades que na verdade não vão ser bons. Aqui de novo, voltei ao mesmo slide. Então tá, então aqui vamos voltar para aquela coisa, esse suporte de resistência do H4. Para entrar em um trade como esse, o par tem que quebrar a resistência. Eu botei essa frase aqui, mas eu vou explicar daquela parte da regra número 6, que você tem que saber onde você vai entrar no trade. Quer dizer, deixa eu pensar aqui, deixa eu botar no outro slide. Peraí, esse aqui. É o euro dólar, certo? Se você ver aqui, resistência 1.1214, certo? Deixa eu colocar 1.1214. Aquela resistência lá é do intraday. Tá? Aqui a resistência aqui, ó, é 1.1220. Essa linha aqui. Para entrar nesse trade, você tem que cruzar esse 1.1220. No outro lado, na outra, o slide mostra 1.1214. São 6 pips do intraday até o H4. Eu não vou entrar nesse trade enquanto ele não cruzar 1.1220. Eu não tiver certeza que isso não tiver cruzado. Porque se você entrar no 1.1214, certo? Você tem uma grande chance de ele pegar e voltar aqui e você perder o dinheiro, porque
A resistência mesmo que os bancos eles obedecem são as resistências dos big time frames. São do H4, do D1, do W1, do mês. Nesse caso aqui, naquele slide lá, é o mesmo slide, não é o mesmo slide. É a mesma currency, em 2 minutos depois eu tirei a foto. Então eu tirei essa foto aqui no 15 minutos. Eu sei que o intraday é esse, certo? E o intraday é 12,14, certo? E aí, nesse slide aqui, eu tirei a foto 2 minutos depois no H4. E aí a resistência me mostra que é 1.1220. São 4 pips, não, são 6 pips longe do intraday. Eu não vou entrar enquanto ele não passar daqui. Certo? Alberto, onde é que consegue esse indicador de suporte e resistência? O indicador, esse aqui, na verdade, é o que eu uso para dar aula. Eu não tenho esse indicador, eu não posso fornecer esse indicador porque eu uso para dar aula, certo? Para mostrar, porque isso aqui fica visualmente isso. Aí, isso não é, na verdade, um indicador, ele fica amarelinho, com flecha. Na verdade, que você pode usar, eu tenho isso no website, eu posso fornecer, é um indicador que é open source, essas bolinhas aqui que são, eu chamo de Berry Support and Resistance. Quem quiser depois me manda um e-mail e eu mando como instala e como coloca nos charts, né? Então, vamos dizer assim, você pode ver aqui que ele exatamente ele combina com as nossas com o nosso sistema. Tá ali, as bolinhas estão exatamente na minha linha aqui, certo? Então fica fácil de saber onde você sabe onde é que estão as resistências e o suporte. Porque eu gosto desse Bearish, por exemplo, porque ele tem aqui a resistência aqui, já tem a outra ali, tem todas as resistências. Você sabe onde vai parar o trade. Se você está no H4 aqui, você sabe que vai parar aqui, não é? A não ser que, claro, vai ter uma news forte que vai passar dessa resistência. Certo? Esse aqui é um outro exemplo também, que é um euro com o GBP. Aqui está o intraday. A mesma coisa que do outro lado do euro US dólar. Os próximos 2 slides vão mostrar o mesmo par no mesmo dia no H4. Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui que eu não li o número que está. O suporte é 0.8423. Esse aqui é o suporte. Achou, Alberto? Quantos mais pontos na linha é maior a resistência, é isso? Não. Na verdade, não. É que eu não sei por que eles põem mais linhas aqui, mas as bolinhas, não sei por quê. Na verdade, na verdade, eu não sei por quê. Porque você não vai basear no número de bolinhas ou não. Porque esse aqui, no caso, que está essa azulzinha aqui, ó, ela vem desde lá e aí ela parou aqui de novo, então ela está bem comprida aqui, porque tem bastante bolinhas aqui, porque ele não cruzou, não é? E depois ele cruzou aqui. Não tem assim um porquê, eu acho. Não tem que basear no número de bolinhas, não. Você tem que se basear quando ele parou ali. Se ele parou aqui, certo? E você tem e abre um fresh movimento to downside, então você sabe que aqui é o suporte, daí você provavelmente vai entrar no trade. Então deixa eu botar isso aqui. Então, o euro GBP, eu me perdi de novo aqui. Esse aqui é o euro dólar. Tá. O euro GBP aqui é 8,423 no intraday. E é 8,387. Então, ele tem, nessa currency aqui, teria mais ou menos uns, nem 30 pips aqui para chegar, certo? Então, é um trade, na verdade, que você tem que pensar se você quer se arriscar por 30 pips aqui, entre o intraday e o próximo suporte, não é? Eu não entraria nesse trade, eu quero buscar no mínimo 80 pips, eu quero que a distância daquele intraday lá, eu gostaria que tivesse
daqui para baixo, que seriam os 80 pips, e não daqui para chegar ali, certo? Então essa é a conta que você tem que fazer. Onde é que ele vai parar na próxima? Qual é a próxima parada? Porque esses bancos, eles só procuram suporte de resistência. Eles têm um sistema automáticos que, quando chega naquele valor, eles ou saem do trade ou entram no trade. Então, assim, ó, uns entram no trade e outros saem do trade. Se chegar num valor, num suporte tipo assim, nesse aqui, um 83, 87, vamos dizer que vários sistemas bancários, eles vão sair do trade, porque bateu no suporte. E aí existem outros bancos que, não, nós vamos entrar depois que bater no última instância aqui. Então fica uma guerra entre quem está vendendo e quem está saindo. Então por isso que os preços flutuam muito rápido. Então você tem que entrar, você tem que pensar que nem os bancos, quando bater aqui você sai. Ou então você usa o nosso Money Management. O nosso Money Management é muito especial. O Money Management é uma coisa também, você tem que ter print do lado do computador e tem que usar exatamente como o Money Management manda. Vamos dizer assim, que eu vou entrar nesse trade. Se eu entrasse nesse trade, eu entraria nesse trade. Quando ele chegasse aqui, eu ia vender a metade do trade. E aí eu ia deixar ele break even. Vou deixar no mesmo preço que eu entrei. Se ele vier contra mim, eu não perdi nada. Mas eu já ganhei a metade. Se ele cruzar essa parte aqui, eu estou no lucro. Se ele não cruzar, eu já ganhei a metade. Então, uma boa parte das pessoas não sabem, não usam, não entendem de money management, que é o gerenciamento de dinheiro. Essa é uma das partes importantes do Forex. Se você não usa money management, você vai perder o dinheiro, não tem como ganhar. Porque a única maneira de segurar o dinheiro é o money management. Deixa eu botar outro slide aqui. Tem outro slide falando a mesma coisa. Euro-Austrália, intraday. Então está aqui o intraday, 76, 11, 1,7611. Próximo slide, 1,7672. Como é que eu sei esse número aqui? Claro, o número está escrito para mim aqui, mas assim, ó, se você tem o bearish suporte de resistência, você sabe aqui, ó, é aqui o número. É aqui que ele vai parar ali. No matter what, vai parar. Então, se você tem no slide anterior 7611 para 7672, você tem aqui, são 60 pips, 61 pips, 60 pips, menos o spread, 58, 57, depende qual spread você tem. Você tem só 57 pips, tem que tomar cuidado. Aí você entra num trade, tá tudo bem, tá indo bem, aí você vai tomar um café, volta, ele já voltou 40. Porque daí ele bateu lá e volta rápido daí. Então você entrou no trade que você queria entrar, fez o dinheiro que queria fazer, aí dormiu no ponto e aí ele voltou. Você não vendeu a metade, você não fez exatamente o que o Money Management fez e aí perdeu o trade, perdeu tempo e está só brincando de entrar em trade e sair. Então, no caso aqui, quando eu entro num trade, eu quero que ele evolua rápido, eu quero vender a metade e eu quero break even no resto. Se ele voltar contra mim, eu não tenho problema nenhum, estou tranquilo. Então, quando você compra um trade, vende a metade, vamos dizer assim, se ele fica... Você tem que ler o Money Management. Se você vende o trade, vende a metade e, vamos dizer, com 20 ou 30 pips, pô, moveu 20, 30 pips, aí você vende a metade, daí essa outra metade, se voltar contra você, você não está tranquilo. Agora, às vezes o que acontece, ele evolui e em vez de 20, 25 pips, ele vai 50, 60, 70. Aí você pode decidir de vender uma parte dele e deixar a outra rodando com break-even stops, e aí que começa o long-term trades. As pessoas que têm trades por meses, por semanas, então você pode deixar, vamos dizer, a outra parte, vamos dizer, se você vai deixar um mini lote com o trade rodando mesmo, por semanas. Eu já deixei trades por semanas, já fiz 1.600, 1.400 pips com um mini lote.
Eu deixei o trade, eu não estou perdendo nada, está break-even, só está caminhando na direção que eu quero. Volta e meia ele volta, 150, 200 pips contra mim, mas eu já estou 500 positivo. Então estou tranquilo. Então vocês ficam abertos por meses, às vezes. Então essa é a vantagem de usar o Money Manager que a gente introduziu, que é um Money Manager Unique, que a gente inventou e é a melhor maneira de fazer, certo? Aqui é a mesma coisa, estou forçando isso aqui porque a maior parte das perguntas são aqui. O GBP Australian, aquele mesmo GBP Australian, é o mesmo, né? É o GBP Australian, ele está, o H4, certo? Está 176, não, o D1, né? No H4, está 07672, mas o D1 ó, é 07676, quer dizer, o H4 é uma resistência muito forte, porque o D1 é a mesma resistência. Então isso aqui não vai passar daqui, a não ser que seja uma coisa muito forte que moveu. Para você ficar num trade assim, você tem que estar bem positivo, ter entrado mais por aqui, você já vendeu várias vezes o trade que você está e deixou uma parte, e você deixa o trade, whatever it is. Se ele passar, passou, se não passar, não passou, certo? Então, essa é a vantagem de usar esse método que a gente faz. Isso aqui é um exemplo de Fresh Cross. Fresh Cross é todas as vezes que a linha vermelha cruza a verde, ou então a verde cruza a vermelha, é onde o dinheiro muda de mão. Então a gente fala que é um fresh movimento aqui para o upside. Ele fresh cross aqui, ele crossa a red com a green, e então ele começa a movimentar para o upside. Então a gente sempre procura entrar num trade, vamos dizer, eu quero entrar, no mínimo é o H4, para você entrar no trade, que vai estar com a tendência. Essa tendência aqui é para cima, certo? Porque ele cruzou, o dinheiro vai mudar de mão. No caso aqui, você teria que colocar uma linha aqui, um alerta de preço para entrar nesse trade. Para ele chamar, aí você vai confirmar no dashboard. No caso, esse aqui é o ZAR, que é o South Africa Money. Então, quanto o japonês, o ZAR estava forte against o japonês. Então, ele cruzou, começou a subir para o upside. Então aqui eu coloquei exatamente o fresh cross, é isso aqui, ó, quando ele cruza. Quando uma linha cruza com a outra, isso quer dizer um fresh movement start, o movimento começa para o lado, no caso, para cima. Se ele fizer isso para baixo, é um fresh movement para o downside, para ir para baixo. Certo? Tem uns outros exemplos de trades aqui, GBP JPY aqui. Esse GBP de pé estava indo para baixo, aqui é no H4, e aí ele cruzou aqui, certo? Aí nesse trade, eu entrei nesse trade, inclusive, foi nessa época aqui, eu coloquei uma linha aqui, eu gosto, depois eu vou mostrar como é que eu boto as linhas, aqui no 135,08, e aí ele simplesmente subiu, não é? Então esse é um fresh movimento, ou então é uma continuação do movimento. Ele fresh cross aqui, ele voltou um pouquinho, ele bounce, ele bateu e voltou e começou a subir para o upside, foi para o upside. Aqui é um outro também, GBP com o US dólar, mesma coisa, certo? Então ele fresh cross aqui, aí foi colocado uma linha e aí ele abriu o bico para cima aqui. Poxa, terminou os slides? Eu vou mostrar agora como é que eu vou fazer isso aqui, peraí. Como é que eu posso ver? Eu quero abrir isso aqui para mostrar. Tá, então pode fechar essa apresentação. Tá. Tem uns slides aqui. Isso é recente. Foi Vou abrir o primeiro aqui, só ver se abre no certo. Sim. Abriu no certo. Isso aqui foi recente, foi na quinta-feira, foi no dia, deixa eu ver uma coisa, se vocês põem 1, 4, 28, 9, no dia 9, certo?
Então, esse slide, eu coloquei esses slides aqui, ó, no Skype. Se vocês acompanham o Skype ali, esse slide eu coloquei ali. Então, eu coloquei uma resistência ali. Nesse aqui é o GBP com o japonês. Se cruzasse ali e tivesse força nas moedas, você poderia entrar no trade, certo? Então, deixa eu ver uma coisa. Se é esse aqui... não. Não, eu fiz errado aqui, peraí. Isso aqui, deixa eu abrir. Deixa eu mostrar exatamente o que é. Tá, então tá, é isso aqui. Esse aqui que eu mostrei no Skype. Se vocês olharem no Skype, foi às 9 foi às 9 e pouco da manhã, da noite que eu coloquei no dia 9, esse slide aqui. Então eu coloquei ali, se cruzar aqui tiver força na moeda, tem uma grande chance de fazer um trade, um possible trade aqui, certo? Aí eu coloquei esse aqui também. Eu coloquei no H4 o euro Austrália, certo? Para se cruzar aqui para entrar no trade. Se vocês puderem anotar aí, ó, eu vou anotar aqui também, o euro com a Austrália eu botei 1,4740, né? Euro Austrália. 1,4740. Isso aqui é importante, tá? Porque daí isso aconteceu, eu mostrei antes de acontecer e as pessoas entraram e ganharam dinheiro com esse trade. Então, deixa eu botar no slide anterior aqui, que é o euro japonês, ele está 115,43. E aí agora eu botei também, agora não, foi aquele dia eu botei, esse aqui é euro GBP. O GBP, eu coloquei 0,8473, 2 e 0,8494, 0, acho que não dá para ver direito. Aí se eu GBP de novo, não. Então esse aqui, 5. E eu coloquei esse aqui também, que é o euro com o Swiss franc. Que é 1,09551. Então, esses aqui são os que eu coloquei. E esses aqui que eu vou abrir agora são os que aconteceram. Tá. Euro japonês. 115,43, não aconteceu nada com o euro japonês, certo? Não veio, na verdade, veio para baixo, eu acho. Comparando com o número que vocês anotaram há pouco, certo? O segundo slide aqui, esse foi o número que eu coloquei, 147,40, certo? Foi o slide que eu coloquei lá. E ele cruzou o número que eu coloquei e ele... eu estou apontando com a caneta aqui, não pode. Olha só. Então, aqui foi onde eu coloquei 47,40. E ele simplesmente arrombou desse número depois aqui. Esse aqui é no H4, certo? Então, o pessoal fez dinheiro porque marcou que, acho que não sei se foi o Austrália que ficou fraco, acho que foi o Austrália que ficou fraco. Foi o Austrália que ficou fraco esse dia. Ele arrombou aqui, certo? Então, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte, qual a importância dessa linha que eu ponho aqui? Essa linha é muito importante, porque quando você coloca essa linha, ela fica visual. Então, eu não posso mexer agora, eu não posso mudar os time frame, porque isso aqui é uma foto, certo? Mas quando você instala essa linha aqui, que eu ensino, tem 2 vídeos que mostram como é que instalam as linhas, onde é que acha suporte e resistência. Então, quando você muda o time frame, você vai para 30, 15, 5 eu não sei, mas 15, 30, 1 hora, vai no D, você exatamente sabe aonde é o suporte daquele time frame. E aí você bota um price alert, ok? Aí você pode ser chamado no price alert. O que acontece? Quando você é chamado no price alert, mesmo, isso é mais advanced, tá? Quando você é chamado no price alert e você
tem o dashboard, você olha o dashboard, e o dashboard está mostrando que aquela currency relacionada com com esse alerta que você colocou, ela está fraca, ela não precisa nem estar 7, mas ela está começando a ficar forte, ela cruzou o suporte ou a resistência, é uma grande chance de trade. Então, eu tenho vários clientes na Europa, no Eastern Europe, na Rússia, todos os caras fazem assim, eles fazem exatamente como eu ensino. Então, são as linhas que eles colocam e eles esperam acontecer. E baseado no dashboard, e às vezes nem baseado no alerta, certo? A maioria das vezes faz com alerta, mas mesmo não baseando no alerta, você tem um alerta que você pode colocar, aí você vai verificar se o dashboard realmente está mostrando isso. Porque às vezes ele passa daqui, do suporte de resistência, mas aí o euro não está bom, então o Austrália não está bom. E aí eles não entram, porque daí é uma confirmação do dashboard dizendo não entre no trade. Como eu já falei, você não pode basear suporte e resistência para fazer dinheiro no Forex, você vai perder o dinheiro. Não sozinho, pelo menos. Não sozinho, você tem que combinado com outra coisa, com outra informação que você vai ter. Então essas linhas são altamente importantes. Então eu estou mostrando uma coisa que eu coloquei antecipado no Skype e isso aconteceu. Certo? Então eu vou colocar o outro agora. Outro slide. Mesma coisa. Euro com GBP. Eu coloquei Euro GBP, eu coloquei a linha aqui. Certo? O que aconteceu? Não aconteceu muita coisa, mas ele moveu. Passado dali, ele moveu. Claro, depois ele voltou. Sabe como é que são as currencies, mas de repente eu não vi essa. Eu entrei, na verdade, foi no euro com. Como é que se diz? No euro com a Austrália eu entrei. No euro com. Esse aqui eu não entrei. Então, você pode decidir entrar ou não quando passa do suporte e resistência baseado no dashboard. Eu não me lembro agora qual é a decisão que eu tomei. Eu acho que eu não entrei porque o GBP ele também estava positivo, eu acho. Eu não entrei. Mesmo que ele moveu um pouco. Depois ele voltou, porque os dois estando positivos, ele não vai andar. Mas, na verdade, eu entrei no euro com o Austrália, porque o Austrália estava negativo. E o euro estava um pouquinho positivo. Então, o trade foi bom. Então, aqui um outro. Esse aqui foi também. Eu coloquei isso aqui, foi posto ali no Skype também. Então, eu coloquei o valor aqui, 1,4772. Então, o que acontece? Euro Canadian. Eu coloquei exatamente a linha aqui. Ele simplesmente arrombou para cima. Roberto? Fala. E, então, esse suporte de resistência que se coloca depois do reset do dashboard? Não, na verdade é o seguinte, você tem que olhar, você tem que fazer como é que se diz? Uma inspeção nos charts, certo? Então, você tem que inspecionar qual o chart que está apontando, qual que você realmente quer trade. Então, vamos dizer assim, eu inspecionei esse euro aqui, tá? Eu inspecionei todos os euros. Inspeção, né? Fiz uma inspeção, não sei se é isso assim. Mas olha só, então eu verifiquei, né, todos os euros, assim como eu verifiquei todos os Austrálias e todas as 8 major currencies. Então eu verifiquei. Eu nem olhei no H1, eu olho o H4, D1, W1 e MN. O que é isso? Isso é Multiple Time Frame Analysis. Tá? É analisar os Big Time Frames. Então eu tenho um vídeo que explica exatamente como faz isso. Se você master o Multiple Time Frame Analysis, você sabe o que a currency possivelmente vai fazer. Certo? Não é bola de cristal, mas você tem uma antecipação e você já sabe qual trade que você poderia entrar, baseado no Multiple Time Frame Analysis. Sabendo o Multiple Time Frame Analysis, você vai saber o que a currency está realmente fazendo. Se você olhar nos 5 minutos, você não sabe o que ela está fazendo. Está subindo, descendo, subindo, descendo. Se você olhar no H4, D1, W1 e mesmo, você sabe exatamente o que a currency está fazendo. Também vai saber o trade. Você vai saber se tem uma entrada, vai saber o suporte e resistência nos big time frames, no H4, no D1, no W1. Então, quando eu ponho a minha linha, essa amarela, é do W1. Então, quando esse meu W1 demora 4 dias para chamar no alerta. Aí quando ele chama no alerta, eu vou olhar no dashboard. Nossa, eu vou entrar nesse trade. Bom, entra no trade, deu, certo? Então, essa é a minha proposta.
você saber o que está acontecendo. É a mesma coisa que você ir no primeiro andar do edifício, você não só vê as pessoas passando, os carros estacionados na frente do edifício. Se você sobe no 20º andar, você enxerga tudo. Essa proposta é, você sobe no 20º andar, você enxerga tudo. Você sabe que ela está cruzando, que ela não está cruzando, onde tem o suporte, onde estão as resistências, é muito mais fácil de trade. Alberto, seria uma boa ideia, o Bruno estava falando aqui, de fazer um passo a passo. O que faz primeiro? Por exemplo, primeiro recebe o alerta, aí vai para frente do computador e vê o dashboard. Como é que tu colocaria esse passo a passo? Eu vou fazer o que eu vou dizer o que eu faço, certo? Primeira coisa que eu faço, eu não fico 24 horas na frente do computador. Primeira coisa que eu faço. Eu simplesmente reservo durante o dia, depois que terminou a sessão da europeia, certo? Que o market dos Estados Unidos fechou. Então, antes da janta, eu entro na frente do computador, eu abro a plataforma e aí eu analiso. Demora 15 minutos. De repente, para quem é novo, demora 30. O que eu faço? Eu pego uma por uma das moedas e olho onde está o suporte, não, desculpa, onde tem trend. Então eu anoto, inclusive eu tenho um file que eu vou botar no website, eu vou botar depois no Skype hoje, mais tarde, um file que mostra, é um PDF, não um PDF, é um Excel. Então ele mostra ali, tem trend, não tem trend, tem fresh cross, não tem fresh cross. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse file, vai pegar e colocar o euro com o US dólar, como é que está o H4? Tem trend. Então é um que tu vai ficar de olho. Aí primeiro tu olha isso, depois você olha, você coloca as linhas. Nossa, se passar aqui eu quero talvez não fazer trade. Aí você pode botar os alertas ou não nesse horário, certo? Quando isso estiver feito, você não mexe mais no computador. Quando assim, muito raro eu trade o Asian Market. Então, eu vou fazer minhas coisas, eu vou ver um filme, vou ficar com a minha família, eu não vou ficar olhando o computador, certo? E aí eu durmo cedo, e daí eu fico preparado para quando chegar a hora dos alertas chegarem. Quando os alertas chegam, né, aí eu já tenho uma ideia, vou dizer assim, já tenho essa planilha pronta, aí toco o alerta euro está forte. Aí eu vou lá no euro, eu já sei, euro, esse tem entrando, eu vou direto nos euros. Eu já sei qual que tem e qual que não tem. E se eu não coloquei a linha, certo? Eu vou ali e coloco ela. Porque você só vai entrar no trade depois das 4 da manhã, na verdade. Certo? Às vezes ele já passou daquele valor, mas aí ele volta. Porque daí o market ele começa a se ajustar. Né? E aí você vai esperar também o dashboard lhe falar para entrar ou não. É simples. Você tem que fazer a sua própria rotina. Né? Por isso que eu aconselho as pessoas, quando entram no sistema, as pessoas acham que em um mês você vai começar a fazer dinheiro. Em um mês você vai começar a entender e não vai entender tudo ainda do sistema. Né? Então, tu recomenda que primeiro a pessoa vai olhar e verificar quais as moedas que tem trend. Exatamente. Quais os pares de moedas que tem trend nos big time frames. Nos big time frames. Depois disso, tu põe as linhas. Em algumas delas, eu nem põe em todas. Só naquelas que tem trend e que te interessam fazer o trade. Exatamente. Aí, então, tu vai colocar tu vai esperar o alarme chegar. Certo. Aí eu faço uma coisa também. O que eu faço? Eu tenho meus news, o horário todo print, já desde domingo. Aí eu estou vendo que é assim, os bancos sabem tudo antes do que a gente. Então, esse trend já se armou sabendo que a notícia do dia tal vai mexer. Então, o que acontece? Eles já botaram uma parte do dinheiro e já marcaram o trend. Já está o trend ali. E aí, se a news chegar como eles querem que chegue, eles só vão colocar o dinheiro e já sabem que o trend está feito. Então, é isso que faz. Quando o market mexe against o trend, contra o trend, na verdade, a maior parte desse movimento não é um trade, é um profit taker. Eles tiram o dinheiro
Por isso que o preço cai rapidamente quando vai contra o trend. Claro que existem outros que se aproveitam disso e entram no trade, mesmo against the trend. Mas a maior parte do movimento é um money taker, eles tiram o dinheiro do trade. Certo? Mas assim, ó, você tem que fazer a sua própria rotina. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou olhar essas news. Oh, nossa, então eu vou olhar então, todos os canetes, vai ter news, então eu vou olhar se os canetes estão alinhados. A qual caneta que eu quero entrar? Você vai saber antecipado o que vai fazer. Você vai saber também que, na verdade, não vai saber de noite, mas vai saber de manhã, quando o intraday cruzar a 1 da manhã, você vai saber o intraday. Eu não acordo 1 da manhã para olhar o intraday. Eu não quero saber disso, eu quero saber quando ele me chama no alerta. Por isso que o sistema, eu criei o sistema, porque na verdade eu quero dormir bem, eu quero ter uma vida normal, e na verdade não é tão normal, porque me acordo de vez em quando às 3 da manhã, entende? Mas eu não quero acordar 1 da manhã mais perto do normal possível. Eu quero que ele me acorde quando vai ter trades, certo? Ou então um possível trade. Tá? Deixa eu colocar o último slide aqui. Então, esse aqui é o que não deu certo. E que só deu certo depois. Olha só. Que pena que eu não anotei aqui. Esse euro japonês aqui, ó, foi aquele que eu coloquei, no caso, a resistência, 115,43. E ele não tinha dado certo até um certo horário. Então, esse slide eu tirei. Tem um horário aqui, foram... depois, deixa uma coisa. Foram só depois das 6h30 da manhã é que esse euro, o japonês, ele começou a subir, ele cruzou aquele número. Então, assim, ó, às vezes, ele lag, como é que chama ele? Ele é atrasado. Ele fica atrasado. Os outros euros mexeram porque foram relacionados com o Australian, porque o Australian estava fraco, e daí o euro ele subiu no preço o euro estava fraco, mas o GBP, o euro estava um pouquinho forte, o GBP estava fraco, então ele subiu o preço. Então, o que aconteceu isso aqui foi exatamente naquele dia, foi no dia 9, se vocês forem ver, se vocês verem o log dos alertas, você vai ver que você recebeu um alerta que o japonês estava fraco. E aí o euro estava um pouquinho forte. Eu sei que não era o driver, certo? Mas os bancos, eles entraram no trade, porque o japonês, na verdade, eles chamam de safe haven, que é a currency que, na verdade, é a salvação deles entrar com o japonês. Porque daí eles recuperam o dinheiro que eles ou perderam ou que eles não ganharam ainda. Então, o que aconteceu aqui? Mais tarde, esse japonês começou a mover, o euro japonês começou a mover, porque eles decidiram colocar o dinheiro. Se vocês virem aqui, ele veio descendo em vez de subir, enquanto as outras elas subiram, essa aqui veio descendo. Não foi. E, na verdade, só bem depois é que ela começou a subir. Tá? Então, eu acho que isso aqui explica muita coisa, porque foi uma coisa recente. Então, eu vou tentar, daqui para frente, quando eu colocar alguma coisa, eu vou tentar depois explicar o que aconteceu. Isso é importante para as pessoas afirmarem aquilo que elas já estão fazendo, para entenderem mesmo, eu estou fazendo certo, então eu estou certo. Também então, acho interessante isso que o Bruno sugeriu de fazer o passo a passo. A gente podia organizar isso em algum tipo de arquivo e colocar no website. Quais são os passos de entrada, né? O que o trader deveria fazer? Certo, eu vou tentar organizar isso. Pode ser uma boa ideia. Mas assim, na verdade, o passo a passo pode ser um pouquinho diferente para algumas pessoas. É só para dar uma ideia, principalmente para quem está começando. Uma ideia, acho que é importante. Qual é a tua rotina? De repente, a pessoa pode ter uma rotina semelhante à tua. Ou começar com a tua e depois adaptar para a sua própria realidade. É claro, a minha rotina, vamos dizer assim, eu tenho uma rotina porque a minha rotina ela é ligada a várias coisas, é ligada aos clientes que eu tenho, né? Que eu tenho eu não só faço trades, como eu tenho um negócio,
né? Então eu alugo o meu sistema e eu tenho que dar também atenção para os meus clientes. Então minha rotina é um pouco diferente. Então por isso também, de repente, eu não quero fazer nada, eu não quero ficar olhando trade Não, mas nenhum. é a tua rotina de entrada no trade. A rotina de entrada no trade, mas mesmo assim ela afeta, porque eu não entro no Asian Market, eu acho perigoso, então eu não entro, então eu me dedico para outras coisas. Eu uso só 15, 30 minutos, no caso eu uso 15 minutos, muito rápido, para ver o que eu quero. Eu quero esse, e o resto eu não olho. Eu olho por cima e já vejo. E quando você olha os big time frames, você exatamente sabe o que aquela currency está fazendo. Certo? Até pode ser que ela é você vai predict que vai acontecer isso, mas ela vai acontecer outra coisa, porque devido das news. Mas você tem uma chance grande de acertar só olhando os big time frames, 90% das vezes, só nessa sua análise, só de olhar. Se você olhar o H4, D1, W1 e mês, você sabe o que vai acontecer. Não é? Então, aí só esperar os news, esperar o dashboard confirmar, o alerta confirmar, para você entrar no trade. Okay. Alguém tem alguma dúvida de alguma parte que eu posso voltar? Ou que... O Ed Carlos está perguntando se existe algum atraso nos alertas, esses alertas de graça. Não, os alertas de graça são exatamente os mesmos. O que acontece antes, há muito tempo atrás, os alertas de graça, eles eram no mesmo server dos alertas que são das pessoas que pagam. Como eu tenho muita gente nos alertas que pagam, então eu abri um alerta só para as pessoas que são de graça. Porque só para não ficar misturado, senão depois eu tenho que tirar a pessoa que terminou o alerta de graça, porque eu tenho um espaço limitado. Então, mas é o mesmo, são servers são diferentes, mas é a mesma coisa, é o mesmo programa. É tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Os alertas chegam, vamos dizer assim, para mim, ele chega 10 segundos antes, certo? Porque eu estou direto ligado no server. Então, ele faz blim, não é nem no meu telefone chega no mesmo horário que chega para vocês. Mas ele faz blim no meu computador e 10 segundos depois ele chega no meu telefone. Certo? Outra coisa, o Rodrigo está perguntando como é que é o seu procedimento com relação às notícias? Quanto tempo após você entra nas operações? Essa é a pergunta que todo mundo tem, né? É assim, às vezes a gente tem que esperar mais, certo? É difícil, não tem uma rotina certa para isso. Às vezes eu fico esperando, né? Aí você pode ficar aberto. Eu não gosto de fazer isso, mas é uma indicação. Você abre uns 5 minutos, 3 minutos, e você vê que a coisa enrolou. Ele deu a notícia, eles atiraram lá para cima, não é? Deu um spike. Então, se você entrar no spike, você vai ficar negativo. Normalmente, às vezes, se a notícia é muito forte, isso continua subindo, ele não volta, ele demora a voltar, não é? Então, é difícil de dizer, certo? De vez em quando acontece, eu perco o trade, eu não entro, e eu já perdi o trade, porque já passou, ele subiu muito, às vezes ele sobe 50, 60, 70 pips num tiro só. E durante a noite ele já subiu 40, 50, 40, são 90. Ele vai ter que dar um refresco nessa subida. De vez em quando não dá. De vez em quando ele simplesmente vai embora mesmo. Então você tem que ter paciência se isso acontecer, de não entrar no trade. Tá, e outra coisa. Qual a quantidade segura de pips que, ultrapassando o suporte e resistência, indica que foram rompidos com mais segurança? Você não é na quantidade de pips, é na quantidade de currencies que estão cruzando o suporte e resistência. Você tem que manter aquela regra, 5 tem que cruzar. Se você tiver 3 cruzando e eles já cruzaram uma certa quantidade de pips, não entre no trade, porque você tem que esperar por 5. 5 é um número mínimo
de currencies, isso quer dizer que elas estão movendo naquela direção. Na verdade é o seguinte, o meu sistema ele não marca em pips aqueles números 7 e os números 7 menos 7 não são pips, não é relacionado com o movimento, mas aquele suporte e resistência que você vê do lado ali é relacionado com pips. Quer dizer, na verdade, é relacionado com ele cruzar aquele valor ali. Certo? Ele cruzou aquele valor, então ele tem que andar tantos pips para fazer aquele valor. Então ele vai marcar a quantidade de currencies. E de vez em quando o que acontece? Você tem 5 cruzados, mas vamos dizer assim que o euro japonês já andou acima daquele valor ali, muito mais. Ele já andou, vamos dizer, 40 pips acima daquele valor do intraday. O que acontece é o seguinte, se você entender o sistema realmente, se você tiver o dashboard, você vai ver que o dashboard está mostrando que o euro cruzou 40 pips daquele intraday porque o japonês estava fraco. Você vai ver que o japonês tem menos 2 e o euro já tem 6, ou 5, ou 6, ou até 7. Então, se o euro japonês cruzou 40 pips daquele número, é porque o japonês está fraco, certo? Então, mas se você for ver que, não, mas como é que o euro com o GBP, não, vou botar um outro, o euro com o GBP, vou botar o euro GBP, cruzou só 5 pips. Tá? Aí você vai olhar o GBP ele não está negativo, ele está 0, vamos dizer. Ou então, se você for olhar, o GBP vai estar 1 positivo. Então, você tem 7, vamos dizer, 7 no euro e 1 no GBP, ele só cruzou um pouquinho, mas o euro com o japonês, ele cruzou mais, porque o japonês está negativo o número. Aí você vai ver, o Swiss franc, o euro com o Swiss franc, nossa, cruzou 80 pips já, sabe? E como que os dois só cruzaram isso? É porque, na verdade, o Swiss franc, vamos dizer, ele está menos 7, vamos dizer, ou menos 5. Então, todo o sistema é related, todo ele é relacionado. Então, por isso que eu digo, você tem que analisar o dashboard e olhar os charts para você entender isso. Olha só, Bruno, só para complementar esse ponto. Então, quando recebemos o alerta, não necessariamente teremos um trade se menos de 5 não ultrapassarem suporte e resistência, ou o alerta já vem considerando isso? Não, o alerta não considera isso. O alerta não sabe se passou da resistência ou do suporte. O alerta sabe só que aquela currency no mundo inteiro está fraca ou forte. Certo? Aí que está. Aí você vai ter que esperar. Seguidamente, a gente pega um alerta e se o market está violento, que ele move rápido, já pegou o alerta, já está passando no suporte e resistência. De vez em quando é assim, ó. De vez em quando o intraday, vamos dizer, do euro market, tá? Ele é bem curtinho, ele está, vamos dizer assim, vamos botar um número pequeno, vamos botar assim, entre o suporte e resistência das últimas 12 horas do euro market, ele é somente 20 pips entre o suporte e resistência, o intraday é 20 pips. E de vez em quando, se o Asian market moveu muito, esse, em vez de 20 pips suporte e resistência, esse intraday ele vai ser 50 pips, certo? Quando isso acontece, você tem que saber isso, você tem que saber quanto big é entre o suporte e resistência quando abre o European market. Porque se o Asian market moveu muito, certo? Você não precisa, na verdade, esperar tanto tempo cruzar um suporte e uma resistência, porque o gap é muito grande. Então, vou dizer assim, tem 60 pips de gap e você já podia estar no trade antes, que já deu 7, já está tudo certo, e você não entra no trade porque está esperando chegar a 5. Esse 5 vai demorar a chegar, porque até ele andar toda aquela distância entre o suporte ou a resistência que você vai entrar, ele cruzar, vai demorar. Então, aqueles retângulos que eu mostrei ali, aqueles retângulos que eu mostrei são retângulos bem, bem curtinhos no intraday. Às vezes esse retângulo não é curtinho, ele é alto, ele tem uma distância muito grande entre o suporte e a resistência. Então aí não vai marcar muito rápido e você não vai entrar no trade porque você acha que está
não tá certo. Na verdade, às vezes, você pode entrar no trade quando não marca 5. Eu não falo isso porque senão as pessoas acabam entrando com uma distância de 20 pips entre um e outro, já está entrando, e daí está errado. Né? Mas se você analisar o dashboard, você vai ver essa diferença. Né? Uma coisa agora, o Ed Castro está perguntando, tendo o dashboard, devo utilizá-lo só no mercado Forex? Sim. Existem outras correlations, porque todas as relações, todas as moedas são relacionadas. Tá? Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque eu tenho vários clientes meus que tradam ouro, vários metais preciosos, e commodities e petróleo baseado no dashboard. Só que isso é uma coisa nova para vocês, assim, para as pessoas que entraram no meu sistema, já é novo isso tudo que eu estou falando. Eu não vou introduzir mais coisa nova ainda, porque aí vai ficar mais complicado ainda. Mas sim, você pode trade vários outros mercados usando o dashboard. Inclusive, você pode trade baseado no dashboard até o stock market. No caso, quando abre o market americano, você vai saber, na verdade, o que você pode trade ou não. Você vai saber, no geral, se o stock market vai descer ou não, baseado no dashboard. Tá. Agora o Alexandre está perguntando, quando se traça o suporte e resistência e já está rompido tanto um quanto o outro, qual o procedimento? Tem vezes que você... o procedimento primeiro vai ser se tem 7 ou menos 7. De repente você chegou atrasado já. Então, ou então você chegou e você tem que sempre esperar, porque a paciência é a arma das coisas, é o princípio das coisas, certo? Então, você tem que ter paciência. Às vezes a gente chega no trade, está atrasado no trade. E aí você sabe que, vamos dizer assim, se você olha num 15 minutos, se você vê que normalmente as barras você tem, vamos dizer, 10 barras de trade, 10 candles no 15 minutos, depois ele retrace. Tem 10 de retrace, tem 10 de retrace. Se você entrar na 10ª barra, você entrou na barra errada já, né? No candle errado, porque provavelmente ele vai retrace, não é? Então, você tem que ver isso tudo, não é? Tá, então o Everaldo está perguntando aqui, quantos pares de moeda eu devo marcar em cada market? Teria uma quantidade certa? Não, você marca todos que você vê que tem condições de fazer trade, possibilidade de fazer trade. E você vai entrar só naqueles que você quer, não é? Tem trades que eu evito, certo? Eu não, por exemplo, eu não trade, eu não gosto quando o Swiss franc é o driver. Quando o Swiss franc é 7, eu não gosto. Eu gosto quando o Swiss franc ele é o passageiro, não o driver. Eu gosto quando o euro, vamos dizer, está forte e o Swiss franc está fraco. Aí eu entraria no euro Swiss franc. Mas eu não entraria no euro Swiss franc quando o Swiss franc é o driver. Isso é uma coisa que eu venho vendo e analisando. Tem vezes que quando o Swiss franc é o driver, o sacana ele vai um pouco, depois ele volta, ele é muito volátil. Depois que teve essa intervenção do governo da Suíça, anos atrás, acho que 1 ano e meio atrás, e mudou tudo, e que os bancos lavavam, né, de ganhar dinheiro com o Swiss franc, porque era predictable, tu podia saber, tu entra no Swiss franc agora, quando tu vende, tu ganhou dinheiro, nunca perde. E aí quando eles, né, se deram com o banco no more, chega, aí eles ferraram todo mundo, quebraram os bancos e todos os brokers da Suíça. Não existe, agora começaram a abrir de novo, mas não tinha mais nenhum broker na Suíça, quebrou todo mundo, porque todo mundo ganhando dinheiro todos os dias, sabia quando entrar e quando sair. Até eu fazia isso. Até que chegou um dia que eles botaram 2.000 pips ao contrário. E aí acabaram com as contas de todo mundo. Né? Outra pergunta aqui, o Eliezer está perguntando. Minha dúvida é essa, quando chega o alerta, às vezes o preço já rompeu o suporte de resistência com muitos pips.
e chega o alerta, às vezes, em um momento onde já perdeu a força, e você entra e ele começa a voltar. Sim, o negócio é o seguinte, você recebe um alerta, tá? Se você sente de e-mail, Acho que uma coisa importante é saber que o alerta não é independente do dashboard. exatamente. Na verdade é o seguinte, o dashboard é uma coisa completamente diferente dos alertas, tá? É um programa completamente diferente, não tem nada a ver com os alertas. Eles nem se comunicar se comunicam. Só que, no geral das coisas, um complementa o outro, mas eles não se comunicam, porque às vezes você recebe um alerta 7, mas o dashboard não está nem 7. Ainda não bateu no 7. Ou então, e nem vai bater o 7 de vez em quando. Mas o alerta, exatamente, é um alerta. Ele está ali alertando que aquilo, o Mark está mexendo. Se você chega na frente do computador e você recebeu o 7, chegou e já rompeu tudo, é porque o Mark já andou, ele já disparou, certo? Os bancos meteram dinheiro, o preço já subiu na hora. Pode acontecer isso, certo? Quando você não entende uma coisa, você não faça trade. Você tem que, na verdade, você tem que entender o que está acontecendo. Até eu mesmo, quando eu vejo que eu não entendi nada, eu não faço trade. Eu não aperto o botão nenhum, porque se apertar o botão, eu aperto o botão errado. Então, às vezes eu olho as coisas e não entendi o que está acontecendo. Então, eu não faço trade. E, normalmente, eu me livro de entrar num trade ruim. É uma coerência, né? Mas assim, se chegar o alerta e te mover tanto assim, não é? Eu não sei qual é qual a prática que você tem no Forex. Eu convidaria para me chamar no Skype na semana que vem e você me mostrar o que você está dizendo. Porque às vezes as pessoas acham que moveu muito olhando no 1 minuto. Aí, nossa, olha como subiu 4 pips, entendeu? E a pessoa acha que subiu um monte o preço, e não é isso que aconteceu. Ou simplesmente 1 minuto mexeu do jeito, e o H4 nem se movimentou, foi ao contrário até. Então, é uma questão de ponto de vista. Eliezer, então acho melhor entrar em contato com o Alberto e marcar uma reuniãozinha de 1 hora com ele e vocês conversarem, né? Exatamente. O Walter aqui está dizendo assim, então quem ainda não pagou fica difícil de fazer o trade, sendo que não pode acompanhar o dashboard. Não, porque se você leu o website todo, certo? E viu os vídeos, você sabe colocar o suporte e resistência, certo? Você tem uma grande chance de fazer trades bons. Só que fica mais difícil de fazer os trades. É claro que fica. Porque você fica na dúvida de entrar no trade ou não. Você não sabe realmente. Porque você recebe um alerta e vão dizer que aquele Lacan está 7. E o alerta é naquele momento em time. Tem um tempo. Ele entrou, mas daí se eu olhar o dashboard está 5. Eu não vou entrar no trade. Certo? Mas assim, se você usar os alertas e nesse período que você está aprendendo, para não ter que pagar, a gente dá uma chance para as pessoas entender o sistema, porque não é em 15 dias que você vai entender, você vai saber muita coisa, mas não vai entender tudo. E mesmo se você tendo o dashboard, você não vai entender tudo em 30 dias. As pessoas não entendem isso, as pessoas acham que vai começar a arrombar de ganhar dinheiro em 30 dias. Não é assim que funciona. É um procedimento. De treinamento, de entender e tem outra, vamos botar assim, se você tiver que pagar um curso de Forex, certo? Claro, você tem que pagar um curso de Forex para as pessoas que fazem curso, porque se você não entende nada de Forex, você tem que fazer um curso. Mas assim, o meu sistema, você tem que já ter uma base. Essa base eu não dou a você. Você tem que ter essa base, você tem que comprar um curso em algum lugar, você tem que entender como é que entra no treino, como é que sai, como é que faz isso. O meu sistema é outra coisa. O meu sistema é um outro curso que você vai ter, só que esse curso, ele custa $100 por mês, certo? Mas ele dá a possibilidade de você entrar em trades. É um curso que você pode pagar ele fazendo seus próprios trades. É um curso prático. É um curso prático, porque o curso que você vai pagar, vamos dizer, eu vou pagar $1.500, custa um curso aqui, até $3.000, $4.000 aqui nos Estados Unidos custa um curso. Mas quando você sai do curso, você nem sabe mesmo como fazer os trades. Agora, se você entra no meu sistema, ele, na verdade,
uma coisa completa, é um curso com a possibilidade de você entrar em trades e você realmente aprender como o market funciona. Mas se você não tiver uma base de Forex, esquece, você tem que ter uma base de Forex. No nosso website tem um livro, só que ele está em inglês, você teria que traduzir ele. Mas... Tem um livro ali que ensina os fundamentos do Forex. Aquilo ali, para quem nunca viu Forex na vida, pode ser o início. Mas, de novo, é um canadense que escreveu, está em inglês, no formato PDF, no nosso website. Então, eu teria que ver se o autor ele permite que a gente divulgue sem alteração do livro, mas ele não sei se ele permitiria que a gente traduzisse, teria que entrar em contato com ele. Mas a minha recomendação é o seguinte, você faça um curso, se você não entende nada de Forex, tem que fazer um curso básico, certo? Isso aí e se você tem esse básico, você entra no meu sistema e aí você vai estudar meu sistema. E aí você vai começar a entender o marco como é que funciona para ganhar o dinheiro. Outra coisa, então. Bruno e Jefferson, os vídeos vão ficar disponíveis no website em questão de, provavelmente, entre 1 e 2 horas, vão estar já no website. Sim. O vídeo anterior não foi colocado. Não foi colocado porque eu achei que ficou muito ruim. Não ficou bom e eu acho que ele não gravou todo, eu não gostei. Na verdade, o vídeo anterior foi muito bom, ele mostra muito bem como é que funciona tudo. É o Domino Effect. Ele é bem completo aquele vídeo, certo? Tá. Então, deixa eu ver o que mais. Aqui acho que já passou, não tem mais como ver. Se a gente tinha perguntado qual é o código da moeda que você está falando, mas já não sei mais do que era. Qual código? Não foi provavelmente era de algum gráfico que estava mostrando. Ah, tá. O que mais? O Eliezer está dizendo que já assinou o dashboard também. Deixa eu ver, Eliezer. Muito condicionado para o tranquilo, seria perfeito, vou marcar com ele. Ah, tá, o Eliezer está dizendo que então vai marcar comigo contigo. Ronaldo, isso é uma questão de estudo e aprendizagem constante. O sistema ajuda a ter uma visão geral das moedas, facilitando o acerto, mas com certeza tem que trabalhar diariamente no dash, assim os olhos vão se abrindo. Exatamente. É verdade, tem que dar tempo ao tempo, tem que entender porque é um sistema diferente de tudo que está disponível no mercado. Exatamente. É que nem dirigir um carro. Quando você aprende a dirigir um carro, você não é o piloto de provas, você só dirige daqui ali e ainda tem por cento depois de acontecer um acidente. Então, é um aprendizado. Tá, então aqui, estou perguntando quanto tempo, tá. Eu acho que, reforçando essa parte que o Roberto está falando, vocês têm que dar tempo ao tempo, tem que entender. Eu sei que brasileiro, a gente é brasileiro também aqui, a gente não gosta de ler manual, a gente gosta de já sair fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Mas é importante a leitura do que está no website. É extremamente importante. Se você lê, e mais uma coisa, cada vez que você assiste um treinamento, que você assiste um vídeo novamente, vocês vão ver que vocês vão identificar outros pontos que não tinham se dado conta na primeira vez que ouviram. Por quê? Porque nenhum ser humano consegue prestar atenção 100% do tempo. O teu cérebro vai clicar em off e on todo o tempo. Então, vocês têm que assistir mais de uma vez cada um dos vídeos que estão no website, porque vocês vão então conseguir entender melhor o que vocês estão ouvindo e vendo. O que eu vou falar agora não é brincadeira. Eu assisto os meus vídeos uma vez por mês. Não o treinamento, que é muito comprido, mas muito longo, mas os vídeos, eu assisto os vídeos. Tem que reforçar isso no cérebro da gente, porque nós temos... E às vezes a gente começa a fazer alguns erros, e aí quando tu assiste o vídeo, tu dá conta por que tu está fazendo erro, porque de repente você mudou a maneira de fazer no meio do caminho. Outra coisa, o Vinícius está perguntando se pode perguntar sobre o Talinex aqui. Na verdade, se você... Não, pergunte isso para o Ricardo, ou então pergunte no private para mim, no Skype. Né? Então, o Ricardo que está encarregado do Talinex. Tá? O Talinex é um banco muito bom por vários motivos, tá? De segurança, que são... O Ricardo vai explicar uma das coisas que eu gosto muito do Talinex. É pela segurança, na verdade. Eles não vão sumir, porque tem vários bancos do mundo inteiro bancando ali. Se um banco sumir, você não perde o dinheiro inteiro. Então, isso é uma coisa, para mim, muito importante.
não é? Porque esses bancos não são bancos, agora são os brokers, eles somem e acaba tudo, né? Então, eles são bem seguros. Eu gosto deles, eu tenho vários amigos meus aqui que eles trade contas de milhões de dólares e eles, por anos já, são manager account, então eles conhecem o Tinex há muitos anos. Só para reforçar, então, Bruno, o vídeo vai ficar disponível ainda hoje no site, provavelmente em 2 horas depois de terminar o treinamento. E o Ronaldo, concordo contigo, o técnico tem que estar sempre consultando os seus manuais. O Ed está dizendo de novo que seria excelente se tivesse um passo a passo, ao vivo no mercado, para tirar dúvidas de todo mundo. Acho que fica difícil de fazer ao vivo. O problema é que eu não tenho license para fazer isso, de mostrar, entrar, entendeu? Eu falo paper trade, falo um monte de coisa, eu não posso me estender demais, eu não posso falar, entra aqui, entra ali no trade, eu não posso fazer isso. Então, a gente segura o mínimo possível, e até eu falo até demais, né? Eu ponho no Skype, ponho as coisas, porque... Existe uma regulamentação aqui nos Estados Unidos, e como a gente está morando aqui, nós temos que respeitar as regras locais. É que eu sou americano, eu tenho que entrar nas regras dos Estados Unidos, entende? Então, eu tenho que, mais ou menos, é mais difícil de dizer para o cara, entra aqui, entra lá, entra aqui, entendeu? Eu dou várias dicas. Vocês podem ver aqui no Skype, que eu estou mostrando, seguidamente eu mostro. Se eu não mostro é porque não tenho uma possibilidade boa. Então, eu sempre estou em cima para mostrar como é que faz, né? Tá, então, deixa eu ver. O Elmo está dizendo, Alberto, existe uma moeda que você gosta mais de operar? Aquela que dá o dinheiro. Tá, então ao contrário, uma moeda que você não gosta de operar. É como eu já falei, né? Eu não gosto quando o Swiss franc ele é o driver. Não é? Tá. Agora, deixa eu ver, para falar a verdade, o Vinícius de novo falando sobre o Talinex. Para falar a verdade, seria uma conta man na Talinex. Já participo com você. Apenas gostaria de entender a cada quanto tempo você opera lá. A gente tem essa conta não faz tanto tempo. Então, eu estou indo bem devagar nessa conta para entender melhor ainda o Talinex. Né? Por isso que ela está mais devagar. Outra coisa, o mercado é devagar, foi devagar um tempo agora, então por isso que não está sendo tão operado. Né? Mas no futuro ela vai aumentando os valores. Né? É devagar, é um processo. Para mim também é um processo. Então tem bastante gente já nessa conta, então a gente não quer também... a gente quer só ter lucro, não quer ter perdas. Né? Então a gente vai devagar. Já tem bastante gente se despedindo. E alguma outra pergunta vocês têm, pessoal? De novo, aquele que tiver muita dúvida, estiver começando e quiser marcar um horário com o Alberto, normalmente durante a manhã, daqui até 1 da tarde, mais ou menos, ele pode ficar 1 horinha conversando com vocês, tá bom? Então, entrem em contato com ele, perguntem qual o dia, porque ele também não pode ficar a manhã inteira conversando com várias pessoas. Muitos trades acontecem de manhã também, ele está operando o mercado. Mas entrem em contato e marquem o horário. Ele vai dizer se pode ou não pode naquele dia, tá bom? Bom, parece que o pessoal gostou. Então, obrigado a todos por participarem e boa sorte para vocês e bons trades. Também. Aí, por favor, quem quiser fazer esse horário, Eliezer, que está me perguntando aqui, pode pelo próprio Skype perguntar que horas que ele poderia conversar contigo. Chama ele no Skype particular, daí no privado. Manda uma mensagem por ali e conforme. Mas liguem do Skype pelo computador de vocês para que o Alberto possa mostrar a tela dele, né, o screen dele. Porque senão fica complicado de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um bom fim de semana. Aproveitem bem aí. Eu sei que vocês tiveram um feriadão essa semana aí. A gente aqui não. Tá? E amanhã, no final de tarde, o dashboard vai estar aberto entre 5 e 6 da tarde. É isso, não, né? Isso. Tá bom? Muito obrigado. Lembrem-se, quando o dashboard está todo branco, provavelmente teve um reset. Não é por isso que ele vai estar parado. Vejam no reloginho. Se o reloginho está caminhando, é porque o dashboard está ok.
certo? Se ele está todo branco, significa que houve um reset do sistema, que deve ter sido ali um pouquinho depois das 5, um pouquinho depois da 1 da madrugada, aqui no nosso horário aqui na Flórida. Muito obrigada, então, a todos, e daqui a umas 2 horinhas o vídeo vai estar no website. Um abraço. Tudo de bom.